Pessoal, ainda dentro da tomada de consciência, tá? É importante eu mostrar aqui para vocês o caminho tradicional que normalmente a maior parte das pessoas, dos casais e das famílias percorrem para conseguir realizar e construir o sonho da casa própria, tá? Esse é o caminho mais tradicional que a gente normalmente visualiza que acontece no mercado, tá? A maior parte das pessoas que querem construir com responsabilidade, normalmente buscam aí já um arquiteto, um engenheiro, para ter uma primeira conversa, né, de como que esse profissional vai instruir esse casal e essa família para a realização do seu sonho, tá? Então, digamos aqui são as etapas desse caminho. Um primeiro passo que é dado, tá? É sim a procura aí de um arquiteto, de um engenheiro, de um construtor, já no primeiro aí mês de planejamento. E normalmente, tá? O que é recomendado pelo mercado, tá? É que se faça e se desenvolva então um projeto arquitetônico. E esse projeto, muitas vezes, ele é um projeto aí que ele fica extraordinariamente lindo, de revista, um projeto aí que atende totalmente às necessidades de vocês, tá? Só que ainda sem verificar, né? E equalizar muito essa questão de o que aquilo que está sendo feito tecnicamente realmente encaixa no bolso de vocês. Então a gente leva aí um tempo aí de 3 a 6 meses para um desenvolvimento de um projeto onde se envolve emocionalmente, também já se envolve financeiramente, porque já existe o início de um primeiro grande investimento, mesmo sem ter essa previsibilidade de custo, né, que investir em um projeto também não é algo tão barato, tão econômico, né? Ele leva um tempo, né? Eles são normalmente projetos detalhados e tudo mais, para que se comece a vislumbrar, tá? Esse sonho, essa casa sendo projetada. E logo em seguida, né, o próximo passo que se dá é ir para aprovação na prefeitura, né, após meses de envolvimento, então lá pelo mês 4 a mês 10 de envolvimento já com esse projeto, tá? A gente tem aí a aprovação na prefeitura, onde se investe mais taxas, mais honorários, tem alguns retrabalhos nesse meio tempo para conseguir aprovar na prefeitura, de acordo com as adequações, de acordo com o que a prefeitura pede. Tem prefeituras que são bastante rápidas em aprovar, mas a maior parte das prefeituras no Brasil, elas ainda tardam bastante, né? Às vezes levam 3 meses, 4 meses, 5 meses. Então tem todo um envolvimento nesse período, além do período de projeto. E eu diria que lá pelo sexto mês, a partir do sexto mês ao 12º mês, tá? É que se daí se busca um orçamento básico, depois do projeto aprovado, um orçamento básico com uma empreiteira, com um construtor, tá? E quando a gente faz esse orçamento, o que normalmente ocorre é que já se verifica, tá? A gente tem dois caminhos a seguir, mas em ambos os caminhos que a gente tem para seguir, se percebe já nesse momento que o orçamento ficou caro, certo? E normalmente esse orçamento que é feito aí com uma construtora, com uma empreiteira, para orçar a mão de obra básica dessa casa, ele é um orçamento que eu digo que ele é deficitário, mas não porque ele é um orçamento deficitário da construtora, é porque ele não considera muitas vezes etapas de obra como terraplanagem, fundação, materiais, impostos, seguros e outros quesitos, tá? Ele é somente o orçamento daquela empreiteira, daquela construtora, de uma mão de obra básica e não coloca ainda todos esses outros custos. E quando se tem um orçamento dessa construtora, a gente tem dois caminhos, e ambos os caminhos a gente vê que já ficou caro esse orçamento. E, né, depois de muito tempo de planejamento, se percebe que a ideia de custo inicial não é o que se confirma após o projeto estar pronto. Então já se perdeu um pouco a mão
da questão do orçamento. Se investiu muito tempo, muito dinheiro nessa trajetória, nesse caminho, e já se vê que ficou caro. E daí a gente vai ter, então, 2 caminhos, né? Uns vão tocar em frente essa obra, pois já se investiu muito tempo e muito dinheiro, e outros desistem, tá? A casa ficou linda apenas no papel e não na vida real. Agora é tarde demais. Ambos os caminhos irão levar ao mesmo lugar. Muitos seguem adiante, mesmo que, o comprom- que comprometa as finanças da família. Tá? Então, isso aqui, pessoal, é extremamente perigoso. Tem uns que vão desistir, tá? E deixar o projeto para trás e se investiu, se jogou fora todo aquele tempo, todo aquele dinheiro, mas a maior parte eu digo que eles tocam em frente, pessoal. E ambos gera o mesmo resultado, né? Questão de ter ansiedade, estresse, tempo e dinheiro perdido, frustração, indignação. E quando se começa uma obra já sabendo que o orçamento vai estourar, né? A frustração, a indignação, o estresse e a ansiedade é presente na obra inteira. O que deveria ser um sonho e uma realização e uma conquista da casa acaba virando daí um pesadelo, né? E acaba virando dívidas também, né? E todo um arrependimento. Então, pessoal, é muito delicado isso, porque quando se chega nessa fase aqui, tá, de que já ter o projeto aprovado, já ter todo esse caminho andado, já ter muitas vezes 10, 20, 30 anos economizando para construir a casa, tá, colocando todos os recursos, se percebe que se fez algumas decisões equivocadas e que vai fazer com que a vida de vocês ao longo dessa obra seja sinônimo de ansiedade, estresse e não de conquista, certo? E quando isso acontece ao longo da obra, pessoal, muitos de vocês aí têm outras responsabilidades, têm seu trabalho, têm a sua família, têm filhos para cuidar, têm um emprego em horário comercial, não conseguem estar o tempo inteiro na obra, controlando, vistoriando, né? Porque muitos querem ter o controle nesse momento, porque acham que vão estar economizando na medida que vocês tiverem o controle de todos os materiais que entram, toda a mão de obra, todos os pagamentos, quando na verdade não é bem assim, pessoal, tá? Vocês acabam se, digamos, ficando mais sobrecarregados, mais ansiosos, mais estressados, e normalmente esse momento de obra, que é um momento de conquista, tá? Acaba virando um cenário completamente ao contrário daquilo que seria o imaginário de vocês, que é sim a realização de um sonho, tá? E não de um pesadelo. E isso muitas vezes acaba gerando estresse dentro da própria família, tendo brigas na própria família. Já vi casos aí de quase separação, já fiquei sabendo de gente que separou ao longo de obra, porque a obra é sim estressante. Então, pessoal, nada melhor do que ter um planejamento inicial muito bem feito, muito bem elaborado, para que as coisas não saiam do controle ao longo desse processo e vocês fiquem, tá, munidos de profissionais que realmente vão conduzir os sonhos de vocês de forma responsável, livrando vocês desse estresse de obra. Tá? Vocês vão contratar profissionais que vão realmente lidar com os problemas e com o dia a dia de obra, porque obra é sim lidar com problemas todos os dias, tá? Quem não é da área, não está acostumado com isso, né? Acaba achando que obra, os problemas de obra eles são amplificados, eles são 3 vezes mais, eles são ao cubo, quando na maior parte das vezes, quando vocês estão sendo orientados por bons profissionais, essas obras, elas, né, não a função de ter esses profissionais é de não terceirizar todo esse estresse, todos esses problemas para vocês e para que vocês tenham esse momento aí, um momento, digamos, prazeroso e que vocês possam realmente ficar com a parte boa da obra, que é quando ela já está pronta. Mas para que se vocês consigam alcançar isso, pessoal, vocês precisam ter um planejamento bem feito. E é justamente isso que eu quero mostrar para vocês, um outro caminho, uma nova forma de ver as coisas, de caminhar, de nortear vocês,
para que vocês já tenham o domínio dessas decisões que vão impactar no custo, para que vocês não tenham esse resultado aqui, que é o caminho tradicional que normalmente acontece. Tá bem, pessoal?